Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? A gente está aqui para quê hoje? Tá para falar de um trecho que o Rafael Sobis falou ontem no programa do Duda Garbi lá, num assado para. Rafael Sobis foi. E ele tocou num tema muito importante relacionados aos influenciadores, aos youtubers e até aos jornalistas mesmo. E ele usou até o Farid Germano Filho como exemplo. E a gente vai debater daqui a pouquinho. Antes, aquele recadinho de sempre para vocês, tá? Caso você esteja vendo esse vídeo, já dá o like aí pra mim, tá? Que vocês não têm ideia o quanto me ajuda pra ele ficar mais popular e chegar a mais pessoas aqui no YouTube, tá bom? Se tu não é inscrito no canal, considere se inscrever. Estamos na luta para chegar a 1000 inscritos para conseguir monetizar esse canal. Não tá fácil, mas estamos com 700 e alguma coisa e vamos em busca. Conto com vocês e já ativa as notificações também, que sempre que eu lançar um vídeo novo já chega pra ti. Segue a gente no Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo o nosso arroba. Segue a gente no Instagram, lá a gente leva material também só para o Instagram e alerta quando tem vídeos aqui no YouTube. E se você puder, quiser e tiver a condição de fazer uma contribuição com esse canal, também está aqui nossa chave Pix. Você pode fazer. Se não puder, também não tiver a condição ou não quiser, tá tudo certo, não muda nada. A gente já vai falar agora do que o Rafael Sobis falou sobre o Farid e a gente pode trazer um pouco para todos esses influenciadores aqui. Vamos dar uma olhadinha? Pô, Farid, sério, cara? Ele, porra, foi complicado, Rafa. Foi complicado. Cara, os caras, minha família chorava, fui mandado embora. E eu falei assim, ó, Farid, é isso que tu faz todo dia. Quando tu fica chamando o jogador de burro, tu tá lacrando. Tu tá saindo do futebol. Tu quer aproveitar aquele momento. Só que tem um monte de gente que te escuta, e aí esses caras vão lá, vai na escola do filho, vai no Instagram do jogador, falar que ele é isso e aquilo. E tu viu, né? Aconteceu contigo. Tem muita gente que escuta e isso vira ódio. E essa fala já condiciona pro ódio, já condiciona pra briga. Já condiciona um torcedor a encontrar esse Duda Garbi na rua e querer bater nele. E aí, então, muito do ódio que tem pedrada em estádio, em jogador, em ônibus, é desses conteúdos. Então, pessoal, o Sobis falou isso daí, que deu esse toque pro Farid. O Farid, para contextualizar, o Farid teve o problema dele da saída da Band lá, que foi acusado de preconceito, e foi demitido. Ficou triste lá e o Sobis deu esse toque para ele. E ele toca num ponto muito importante, gente. O Sobis, como ex-jogador de futebol, ele fala, daqui a pouco se chama de burro, que vira meme, que inflama a torcida, é um caminho muito perigoso, tá, gente? E eu já digo, é uma coisa que vocês nunca vão me ver fazendo aqui no canal. Seja com jogador de Grêmio, seja com jogador de Inter, seja com jogador de Corinthians. Eu vou criticar, sim, critico muito, falo dos jogadores. Tem problemas técnicos dentro de campo, mas sempre com maior respeito e sem ofender a honra, a integridade dos jogadores. Coisa que tem muita gente que não faz. Isso é perigoso porque o Sobis deu exemplo e eu concordo muito com ele. A gente aqui falando no YouTube, eu um pouco menos, que eu sou menor no YouTube do que os outros, né? Mas os youtubers maiores, influencers, jornalistas maiores, eles têm um alcance muito grande para a torcida e isso inflama. Pega depois de um jogo, qualquer jogo que tenha que o Grêmio ou o Inter perderam, pega um influenciador de Grêmio ou de Inter chamando o cara de burro, dizendo que quer pegar o cara, quer bater no cara, quer fazer isso, quer fazer aquilo. O torcedor que tá ouvindo que tá puto, cara, vai entrar na cabeça, vai bitolar o cara, ele vai querer ir atrás. Ele vai querer fazer isso de fato. Você deve estar pensando ali, ou alguns de vocês que estão vendo devem estar pensando, nossa, isso é exagero, ele não vai influenciar. Talvez não você, que tem a cabeça mais no lugar, que tem a cabeça mais centrada. Mas pega um cara um pouco mais disfuncional da cabeça, que tenha, sei lá, algum transtorno, ou tenha alguma coisa que seja pro lado mais da... Talvez não você, mas pega um torcedor daqui a pouco que não tem a cabeça como tem a sua, ou a minha, que sabe que sabemos que o futebol é futebol, a gente xinga, a gente não sei o quê. Pega um cara que já leva para o outro lado, a gente está cansado de ver violência, pedras tacadas em ônibus, brigas de torcida, tudo no Flamengo mesmo outro dia. O Flamengo voando do jeito que tá, entre aspas, né? Tá muito bem na temporada. Deram 3 tiros no carro do goleiro Rossi. O que o Rossi fez? Porque o Flamengo empatou um jogo em 0 a 0.
Então, contra o Central Córdoba, foi 1-1 contra o Central Córdoba. A gente já viu aqui tocarem pedra no ônibus de Grêmio e de Inter. Então a gente, como formadores de opinião, como jornalistas, eu me incluo, apesar de ser muito menor que os outros, eu me incluo nisso, temos que ter uma responsabilidade monstra. Uma responsabilidade monstra, porque a gente não faz esse pensamento, mas nem o Jamerson, que eu vi ser muito esculhambado, e eu falei, eu critiquei muito o Jamerson aqui, sempre com o máximo de cuidado de palavras. Sempre dizendo, eu não quero que o Jamerson esteja no Grêmio, porque ele é isso, isso, isso. Eu não o conheço pessoalmente, tá aí nos vídeos, se quiser é só procurar. Tem as thumbs com a cara do Jamerson aí, que eu não desrespeitei ele em nenhum momento. Porque o Jamerson tem família, o Jamerson tem esposa, o Jamerson tem filho, o Jamerson tem mãe, o Jamerson tem pai, o Pavon tem mãe, o Pavon tem pai. Todos os jogadores têm família, esse é o ponto que eu quero dizer. E se, imagina como, pergunto para você, ali, o Zezinho que tá vendo nós aqui. Eu chego aqui e esculhambo o Zezinho, diz que eu quero pegar o Zezinho na rua, quero bater no Zezinho, o que o Zezinho não presta para nada, que é um inútil, que isso, que aquilo. Imagina um filho pequeno dele vendo isso. Imagina um filho pequeno vendo isso. Imagina se eu falo de você, seu filho vendo isso, sua esposa vendo isso, sua mãe vendo isso. Entende? É uma responsabilidade que a gente precisa ter quando a gente fala para um público. Eu falo para um público aqui no meu canal, tem vários vídeos que passam de 1.000, 2.000, 5.000 views aqui. É um público que me assiste. E se eu estou propagando ódio contra uma pessoa específica? Eu não estou xingando o futebol do time ali. Isso eu faço aqui, eu falo. Futebol de bosta, não sei o que o Grêmio estava jogando mal. Contra o time, daí ok. Tá falando do futebol do time. Mas quando tu vai pro lado pessoal de um atleta, de um jogador, de um técnico, aí a gente está passando de um limite, é um limite perigoso pelo que a gente vê na nossa sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade doente que tem violência enraizada em todos os meios. Na sociedade, no futebol não é diferente. O futebol é apenas uma amostra que a gente tira da nossa sociedade. A gente não pensa que vai conseguir consertar o futebol sem consertar a sociedade. É uma amostra, tira daqui e tem um pequeno grupo aqui, o grande grupo, né, que é futebol, que pratica as mesmas coisas. E como a gente tem essa sociedade, se a gente ficar botando mais gasolina nesse fogo que já está alto, a coisa sai de controle e acaba a gente vendo todos, a gente vai prestar de ver jogo e acaba morrendo, que acaba em hospital, que toma tiro de bala de borracha da própria polícia, gás de efeito, gás lacrimogêneo lá, bomba de efeito moral, spray de pimenta na cara. Não é só dos torcedores, é de todos os lados, é do ser humano isso. Por isso que o Sobis diz ali, às vezes eu discordo muito do que fala o Sobis às vezes, mas nesse ponto ele está coberto de razão. E nesse ponto o Farid mesmo é um dos que mais se passa, gente. Farid para engajar, para virar meme, para virar coisa, ele se passa muito do limite. E é um limite perigoso. Quando passaram com ele, de forma errada, diga-se de passagem, que perdeu o emprego, não merecia ter perdido o emprego, porque ele, no meu ponto de vista, analisando, ele não foi preconceituoso, ele foi infeliz. Mas não foi preconceituoso. Ele perdeu o emprego, ele ficou triste, a família dele estava mal em casa de ouvir certas coisas. Mas quando ele faz isso, ele não tem esse mesmo pensamento. Vocês entendem? É uma linha muito tênue do entretenimento que a gente não pode cruzar. A gente faz jornalismo, a gente brinca, eu brinco um pouco menos aqui, eu é mais informação, análise, opinião. Tem menos piada, tem menos reação, tem menos grito. Não tem grito, na verdade, aqui. Não tem essa coisa espalhafatosa. Aqui tem, porque não é meu perfil. Eu não acredito nesse perfil porque eu não consigo fazê-lo. Tem gente que consegue, mas daí tem que ter responsabilidade. Mesmo nessas palavras moderadas que eu falo, nesse tom ameno, eu podia aqui estar envenenando a cabeça de muita gente. É esse o cuidado que eu tenho, é esse o cuidado que eu peço para os meus colegas terem, que muitos têm, mas muitos não têm. A gente sabe quem são, não preciso citar nomes aqui. Eu citei o nome do Farid, porque o Rafael Sobe citou o nome do Farid no videozinho que eu mostrei ali. Mas eu insisto, gente, é uma responsabilidade muito grande. A gente está falando de pessoas. Há ainda quem possa me dizer, mas os caras ganham muita grana. Tem que ouvir isso mesmo. Tá, gente, eles ganham muita grana mesmo. São milionários. Mas são milionários que tem alguém que paga para eles. Pelo fato de serem milionários, a gente não tem o direito de falar o que quiser deles. Continuam sendo cidadãos. Continuam sendo cidadãos. Continuam sendo pessoas, continuam tendo famílias.
são pessoas com muito dinheiro, ainda são passíveis de qualquer outro problema que pessoas que não tenham tanto dinheiro quanto eles são. Então é um assunto muito sério, gente, que tem que ser debatido. E não só aqui no Rio Grande do Sul, tá? Sobe aí para os principais centros do país, tem muitas dessas páginas que fazem isso, esses influenciadores identificados, principalmente, que fazem isso com os jogadores do time. Eu já vi até tempos atrás, não sei se vocês lembram, o Souza, o volante que jogava no Grêmio, estava no Vasco, agora foi dispensado. Um influenciador que acompanhava, que ouve dizer que queria que o Souza morresse. Porque ele perdeu um gol de cabeça. Teve isso. Teve isso. Eu quero que o Souza morra. O Souza errou um gol fácil de cabeça, eu quero que o Souza morra. Ah, isso é uma coisa legal se dizer? Isso é uma coisa que vai agregar em alguma análise? Uma coisa é tu dizer que não queria o Souza no Grêmio, que nem eu disse, que eu não quero o Jefferson, eu não quero o Pavon no Grêmio. Aí é uma coisa, mas tu quer que a pessoa morra? Tu quer, sei lá, ir bater na pessoa porque ela errou um gol? A gente tem que pensar um pouco mais nisso, tá, gente? Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixa aí embaixo, comenta o que vocês acharam. Comenta se tem que haver um limite nesse tipo de comentário, esse tipo de entrega de conteúdos ali. Deixa a opinião bem sincera de vocês aí, tá? Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se puder, faz a doação no Pix ali que a gente mostrou antes também. Segue a gente lá no Instagram, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem bem, até o próximo vídeo.